paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, gravando esse subsídio de aula para o CAPED e contribuindo para a obra. E meu nome é Renato, congrego ali na igreja de São Jorge I, cidade de São Jorge I, pela misericórdia de Deus, como presbítero e superintendente também da escola dominical. E para mim é um prazer estar aqui novamente gravando esse subsídio com meu irmão, nosso irmão Alessandro. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, é uma alegria imensa estar aqui também com o irmão Renato aqui novamente, já gravamos alguma aula junto. Eu tenho certeza que essa aula ela trará edificação, trará subsídio para cada um dos professores, para que assim possa cada dia ministrá-la de uma forma melhor, enriquecer, abrir o conhecimento e quem sabe tirar algumas dúvidas, e eu tenho plena certeza que será uma bênção. Tanto a ministração quanto no dia que estaremos cada um na nossa congregação, ministrando a aula para os nossos alunos. Vamos aqui falar e comentar hoje sobre a lição 8. Lição 8, que tem por título O Ser Humano. Estamos falando aqui esse trimestre de batalha espiritual, anjos, demônio e ser humano também, né? Mas antes, eu queria fazer um comentário, uma análise, uma pequena análise, muito pequena, né? Análise do ser humano na parte biológica. Ser humano, o que é o ser humano? Ou quem somos nós? Afinal, sou um ser humano também, né? É o ser humano, somos todos seres humanos. Ser humanos, ou como é chamado, Homo sapiens, né? Que é uma palavra latina, que o significado é Homo sapiens, sábio homem, ou homem sábio, né? O ser humano é a espécie viva, evolutiva, que se difere das demais por possuir inteligência e razão, né? A espécie humana é de mais alto nível de complexidade da escala evolutiva, né? Difere, né? É bem verdade que alguns, nem todos, cientistas, né, falam dos primatas, descrevem o homem como vindo dos primatas, é um primata, principalmente a teoria da evolução, dos primatas, tudo, mas nós que somos cristãos, não vamos por esse lado. Somos seres humanos, imagem, semelhança de Deus. Só que os próprios cientistas e outros estudantes aí da área, eles mesmos caem em contradição. Que eles mesmos falam que a espécie humana representa o mais alto nível de complexidade da escala evolutiva, quer dizer, evoluiu, é o mais alto nível, né? O cérebro desenvolve-se de maneira que seja capaz de realizar diversas atividades que exigem raciocínio, além de elaborar pensamentos. Veja bem, isso aqui quem fala, a palavra que eu tirei de cientistas. Além de elaborar pensamentos criativos, abstratos, teorias e de outros tipos. Quer dizer, o ser humano, no modo simples de falar assim, se nós fôssemos analisar pelo lado de alguns cientistas que falam que o homem é uma espécie de primata, tudo, teoria da evolução, que eu já li alguma coisa sobre a respeito, tudo. Se fosse por esse tipo, o ser humano é fora da curva. Tem inteligência, usa a capacidade de raciocínio. Veja bem, irmãos, quando você tem um animal, acho que muitas pessoas hoje em dia é normal ter um animalzinho de estimação. Eu tenho lá em casa 2 e gosto muito. Muitas pessoas falam, né, o animal é inteligente. Não, o animal tem instinto. O animal tem instinto. Se você pega vou dar um exemplo de um cachorro. Você pega um cachorro, começa a levar ele para algum lugar. Eu vou dar aqui um exemplo nítido de um animal, do cachorro que eu tenho. Eu vou levar ele para algum lugar. Todo dia tem um horário mais ou menos que eu levo. Quando eu vou pegar alguma coisa, ou em algum lugar que eu vou pegar, o que faz barulho até da guiazinha dele, ele já sabe, ele sai correndo. É o instinto dele. É o instinto.
Agora, o ser humano, ele tem sabedoria, capacidade de raciocínio, capacidade de saber premeditar o que ele vai fazer, premeditar, e Deus deu também a sabedoria característica para ele até de saber até que ele vai morrer. Tudo isso. E aqui a gente tem algumas características do ser humano. Eu marquei aqui capacidade de raciocínio lógico, autoconsciência de sua existência, ele tem autoconsciência disso, racionalidade, que é raciocínio, capacidade de expressar criatividades, capacidade de comunicação complexa. Qual que seria essa comunicação complexa? Fala, escrita e gestual. Ele se comunica de várias e várias formas. Estava conversando esses dias com os irmãos. Por exemplo, a pessoa, um ser humano, quando perde um membro do corpo, por exemplo, eu acho que vocês estão acostumados a ver muito alguns vídeos, né? Pessoas que não têm as pernas, principalmente esses países de guerra, países de violência, de guerra e violência em extremo, e pessoas perdem os membros do corpo. Vocês estão acostumados a ver mães sem os braços, que ela faz tudo com a ponta do dedo do pé. Ou seja, alimenta o filho, cuida do filho. Vocês já devem ter visto também mães até penteando o cabelo dos filhos com um dedinho do pé. Isso é capacidade de intelecto, de raciocínio que Deus deu ao ser humano, exclusivamente ao ser humano. Então, esse negócio de comparar, falar que o ser humano é espécie de bicho, não, é desfeito, porque não tem como o bicho ter a capacidade de raciocínio tão profundo e de inteligência que Deus deu. Por exemplo, os cientistas e alguns outros estudantes falam que a gente não usa nem, irmão Alessandro, acho que nem 5% na parte geral, no contexto geral da humanidade, nem 5% da capacidade intelectual. Imagine se usasse 50%. E vocês vê por aí o homem que explora os astros, já foi à Lua, faz muitas e muitas e muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? Isso tudo é o ser humano que Deus criou, que Deus fez. Ou seja, por isso que quando lá em Gênesis fala, o próprio Deus fala, né? Ali está presente a Trindade, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando ele fez as outras coisas, haja luz, haja estrela, haja seres viventes. Não, o homem foi diferente. Pegou do pó da terra, eu uso até uma expressão, ele fabricou, ele moldou. Isso é o ser humano. Agora, essa análise que eu fiz, pequena análise, num modo biológico, né? O texto aqui, o nosso texto, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, dos versículos 6 ao 12, depois tem o 17. Aqui já é uma análise que Paulo faz, o apóstolo Paulo faz uma análise do homem, o homem que é descendente de Adão, o homem natural, descendente de Adão, o homem pecador. E eu gostaria aqui de analisar alguns versículos aqui com vocês, com os irmãos, né? Ele analisando aqui o homem como descendente de Adão e com a marca do pecado, que Paulo faz essa análise. Veja bem, no versículo 6 vai falar, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, veja bem essa frase, éramos fracos. Longe de Cristo, todos são fracos. Não tem aquele que diz que eu sou forte, sou forte. Por isso que lá na Bíblia fala, digo fraco, eu sou forte. Mas quando você está com Cristo, longe de Cristo, todo ser humano é fraco. Não tem essa que falar que é forte, que não é não. No 7 vai dizer, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime morrer. Ou seja, ninguém iria morrer por um justo porque ele já é justo. Se o ser humano fosse justo mesmo, não precisaria ninguém morrer por ele, né? Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ou seja,
Eu também estava dando esse exemplo para os irmãos no dia desse, né? Morrer por alguém. Poderia ser que alguém. A única pessoa que alguém morreria hoje em dia é o filho, os pais. E, em especial, a mãe. A mãe. Eu pontuo aqui a mãe. Nem todos os pais iriam morrer pelo filho. Eu morrer, até que teria coragem de morrer pelas minhas filhas. Mas calculo eu aí que muitos pais, mas em especial as mães, chuto aí que 90% morreria. Mas de resto, imagine morrer pelo ser humano, atrapalhado, uma pessoa atrapalhada, nó cego, falando no sentido pejorativo da palavra, todo atrapalhado, desconcertado. É o que Cristo fez, o que Paulo está falando aqui. E lá no 8 ele vai falar: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, vírgula, sendo nós ainda pecadores. Quem teria esse grande amor? Acho que ninguém. Pelo outro, sendo esse sem valor algum. Difícil, né? Difícil. E é o que Paulo está analisando aqui. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, quer dizer, pelo sangue de Cristo, né? Seremos por ele salvos da ira. Ira de quem? A ira de Deus contra esse mundo pecador, contra as coisas ruins, contra o pecado que foi deixado pela desobediência de Adão e foi concretizado por Satanás aqui na terra. 10, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Cristo deu sua vida, né? Como um homem ele deu sua vida para nós termos vida e vida abundante. E glória a Deus por isso. 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E aí o 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todos. Paulo está fazendo aqui uma análise da situação dos seres humanos após a queda de Adão, após o pecado. Todos pecaram. Mesmo aquele que fala: não, eu sou filho de crente, eu sou filho do pastor, eu sou filho do sacerdote, seja lá quem seja. Não, você já nasceu com a marca do pecado. Não tem como escapar. Tem que um dia fazer um concerto com Deus, se arrepender e tudo mais. Todos. Não sobrou nenhum sequer, né? E aí lá no versículo 17 do mesmo capítulo 5, Paulo vai falar: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui Paulo está, ele analisa o antes e o depois dos cristãos salvos, né? Uma análise também simples e objetiva, né? Mas profunda. Por um homem entrou o pecado, pela desobediência. Veja bem, pela desobediência, para um homem, quer dizer, homem é mulher, mas fala aqui homem no sentido judaico, porque o homem deveria dar ouvido a Deus, foi dar ouvido à mulher num instante ali que o que foi ordenado a ele foi uma coisa. Ele foi dar ouvido à mulher no sentido, num contexto, não estou falando aqui para ninguém dar ouvido, falando para o Adão foi dar ouvido para a mulher no sentido da desobediência. Então é por isso que fala que por um homem entrou o pecado através da desobediência. E por um homem entrou a salvação através da obediência. Veja a diferença de coisa. Desobediência. A desobediência trouxe a morte, o pecado, e a obediência trouxe a vida eterna e a salvação da humanidade. Muito interessante essa análise. Quando nós olhamos para essa aula, eu acho, irmão Renato, que é muito interessante da forma que o nosso irmão Natan ele organizou.
e de uma forma muito sábia, porque você vê ele começa falando ali sobre os anjos, tal, os demônios, Satanás e o homem antes de falar da batalha espiritual. Então, essa aula faz esse processo de transição para o que falaremos nas últimas aulas. E foi de uma forma bastante sábia que ele colocou. Quando nós olhamos para um homem, a declaração de fé das Assembleias de Deus vai falar que o homem é uma unidade composta, né? São uma unidade, o homem, e numa pluralidade, né? Que é espírito, alma e corpo. Então, é uma pluralidade dentro da unidade. Existe essa dupla constituição, que é a parte material, o corpo, e a parte material, tanto a alma quanto o espírito. Interessante que o irmão falou sobre o Homo sapiens. Eu estava vendo até uma pregação esses dias de uma forma aleatória, não era sobre o homem necessariamente, mas o pastor Heber Campos Júnior ele vai falar que o homem não é somente um Homo sapiens, mas ele também é um homem religioso e também um homem que adora. Ele vai usar os termos latinos, que latino é meu forte, então eu não vou falar. Por quê? Fomos criados para adorar. Fomos criados para adorar. Por isso que ele vai falar que o homem não é somente um Homo sapiens, ele é um homem religioso e um homem que adora. O pastor Heber Campos Júnior ele vai falar isso. Quando nós olhamos para essa aula, nós podemos trazer também para o subsídio dos irmãos o evolucionismo teísta, que são de cientistas que creem que Deus, no processo de evolução, escolheu um casal para que viesse. Isso é um perigo, nós cremos nisso. Eu entendo que isso é um perigo, porque Deus ele criou Adão e Eva de uma forma consciente, de uma forma já de uma idade madura e com a capacidade para se reproduzir. Então, essa é a ideia de alguns cristãos cientistas tentar pegar a evolução para falar que Deus usou esse processo, ela cai por terra diante da Bíblia. Porque façamos o homem pó da terra, Deus cria o homem, depois da costela do homem, Deus cria a mulher. Então, dá para discutir isso e entender que isso não é uma ideia bíblica. Dentro da aula, quando nós estamos olhando, nós vamos ver que o nosso irmão ele vai focar sobre a diferença, né, dos anjos do homem e das demais criaturas, né? Então, uma semelhança que existe entre os homens e os anjos, eu coloquei aqui, é a criação, de forma que foram criados, né? O Salmos 33, verso 6, ele vai falar isso, e eu gostaria de ler aqui com os irmãos, está escrito: o céu por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, né? Então, se entende que faz uma menção aos anjos. Então, Deus soprou também na narina do homem, e o homem passou a ser alma vivente. Só que existe uma diferença. Os anjos eles foram criados numa fornada só. Eles são seres individuais. Eles não se reproduzem. Na verdade, os anjos que não ficaram, que não se rebelaram, eles não poderão mais cair, porque eles são chamados de santos e de eleito na Bíblia. Algo mais aqui que nós podemos entender aqui, que os anjos eles não entendem o processo da regeneração. Isso é interessante quando nós olhamos a grande diferença, né? Algumas pessoas falam que os anjos eles gostariam de pregar, eles têm essa vontade de pregar, mas eles não pregam, mas existe essa grande diferença, porque nós passamos por esse processo de regeneração. Nós nascemos de novo e os anjos não. Os anjos que pecaram, eles não são regenerados. O texto de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ele vai falar sobre isso, que diz, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que os anjos anelam para escutar. Não é que os anjos aqueles têm a vontade de pregar o Evangelho, não pode, porque quem anunciou o nascimento de Jesus para Maria? Foi um anjo, né? Apocalipse vai falar que o anjo vai passar no céu pregando o Evangelho eterno e tudo mais. Os anjos anunciaram para os pastores: eu vos trago boas novas. Boas novas é a mensagem do Evangelho, né? Então, qual a grande diferença? É que nós, caídos, Jesus morreu para nos regenerar. E os anjos tentam entender isso, mas eles não conseguem compreender, porque percebam, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Inclusive, essa palavra aqui é investigar a fundo, é olhar atentamente. E o que é interessante é que nós encontramos isso no Antigo Testamento. Existia a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança existia 2 querubins, um de cada lado, e eles estavam debruçados. Perceba, eles estavam olhando atentamente. Ali em cima se fazia a propiciação pelos pecados. Então, podemos analisar esse texto dessa forma. Então, essa semelhança da criação dos anjos com o sopro de fôlego, e eles passou a ser alma vivente, mas a diferença que existe, que nós caímos, mas somos regenerados pela graça,
fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Os anjos, eles não são criados à imagem e à semelhança de Deus, né? Eles são seres individuais. Os anjos caídos ficaram. Os anjos caídos ficaram, não existe esse processo de regeneração, mas eles se alegram no céu, né? Os anjos que estão no céu, eles se alegram com a obra da salvação. A grande diferença também com os animais é que os animais foram feitos segundo a sua espécie. Nós encontramos lá no texto de Gênesis, né? Os animais foram feitos segundo a sua espécie. O homem não, é mais semelhança. O animal morreu, acabou, né? Muito bom nós ter um gatinho, um cachorrinho, né? Quem gosta, um gatinho, um cachorrinho, tinha até um gatinho. Hoje eu não tenho mais. Mas os animais morreu, acabou. Os homens não. Os homens morreu, eles passam para a eternidade. Como o meu irmão falou, o animal é um ser irracional. Ele não tem se ele age por instinto. Se você pisar no rabo do cachorro, ele vai sair correndo gritando ou ele vai te morder. Por que ele vai te morder? Porque ele é mau? Não, ele age por instinto. Você vê lá o leão caçando. Nossa, que cena horrível. Não, ele age pelo instinto dele. Ele vai ter fome. Precisa comer. Ele vai caçar, né? Você não vê um ser humano fazendo isso correndo atrás do outro. Quando ele faz isso, é pelo pecado, né? Ele tem uma natureza pecaminosa, mas ele sabe de uma forma que se ele vai roubar e vai matar, ele sabe que ele está fazendo isso e que ele está fazendo que vai ser punido. Mal. E que vai ser punido e que é mal. Então, essa é a grande diferença. Um texto que eu queria trazer também é que os adventistas do sétimo dia eles vão usar, que eles vão falar que o corpo, alma e espírito se trata da mesma coisa na Bíblia, mas não, nós entendemos que são o homem dividido em três, né? Sim. Corpo, alma e espírito. Alguns irmãos, principalmente da igreja presbiteriana e algumas igrejas batistas vão entender que alma e espírito são a mesma coisa, porém o corpo é outra. Mas o adventista do sétimo dia eles vão defender a ideia do sono eterno, né? Que morreu só acorda naquele dia. Então eles vão usar um texto para fundamentar o seu pensamento, que é Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Está escrito: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Em nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então vão falar aí, ó, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. E como nós estamos falando dessa diferença da criação de Deus, nós vamos ver que sim, o homem ele tem uma alma. E aqui o texto não está falando que o homem morreu, acabou, está falando, o versículo 20 ele explica o versículo 19. Então todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Está falando que quando morrer, as pessoas se tornarão pó, os animais também, porque os animais também, dali, eles foram criados, né? Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 24, 25, Deus dá ordem, né? Produz a terra os animais segundo a sua espécie. E com o homem, Deus, ele pega do pó da terra também, e ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Então, existe esse grande contraste, e é isso que eu também queria trazer, né? Porque precisamos estar preparados para também defendermos. E uma outra questão interessante que o irmão colocou no começo é sobre essa parte biológica. A parte biológica, ela derruba o evolucionismo e ela derruba também o ateísmo por terra, né? Porque o evolucionismo não é prova, ele já caiu por terra há muito tempo, né? Mas é uma ideia popular, inclusive nas escolas, nas universidades e tudo mais. A Bíblia não é um livro de ciência, porém, a sua veracidade, ela continua hoje e continuará eternamente, porque a Bíblia fala como foi criado do pó da terra, e quando nós olhamos para a terra e pegamos as composições químicas, nós vamos ver que o homem produz oxigênio, magnésio, potássio, fosfato. Então, tudo isso na criação do homem nos ajuda a compreender e ajuda também a refutar tanto o evolucionismo quanto o ateísmo, né? E lembrando, reforçando essa ideia de evolucionismo teísta, que Deus escolheu um casal, ela cai por terra diante da Bíblia, porque o primeiro casal ele foi criado do pó da terra, e ali está a criação perfeita, única e exclusiva de Deus. Falando um pouco aqui, imagem de Deus, o ser humano sob a imagem de Deus. Em Gênesis 1:26, o irmão até colocou aqui. Lembra? Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós somos a única criação de Deus que foi feita à imagem e semelhança do Criador. É bem verdade, irmãos, que o pecado, a depravação moral, a depravação do pecado, falando em todos os aspectos, em todos os sentidos de pecado, tudo que é pecado é pecado. Ou seja, eu só fazer aqui uma análise minha mesmo, o que é pecado? É não estar em conformidade com o padrão de Deus, seja em estado, disposição, ação
E pecar significa transgredir a lei de Deus, ou seja, o mais simples que todos conhecem, errar o alvo. O pecado atingiu toda a humanidade, desde Adão e Eva, e ao longo da Bíblia pode ser entendido de duas maneiras. Estado de pecado, que é a escravidão, estado de pecado, permanecendo no pecado. E ações pecaminosas, ou seja, prática do pecado. O cristão, o ser humano, cristão em geral, ele está suscetível a pecado, sim, porque ele é um ser humano. Agora, viver na prática do pecado já é outra coisa. Aí está escravo do pecado. O pecado é um dos temas centrais da Bíblia. Por isso, entender o que é pecado é essencial para a fé cristã. Além disso, reconhecer e se arrepender são chaves para avançar na caminhada com Deus de forma plena e saudável. Imagem e semelhança de Deus. O pecado ele virou uma depravação total, que tem pessoas que você olha, nem parece que é a imagem e semelhança de Deus. Um dia eu estava brincando com alguns irmãos, falei, tem seres humanos por aí, né? Parece que é a imagem e semelhança do cão. Tão terrível, de tão coisa, mas não é. Ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. Só que o pecado, vou falar a coisa mais lógica, Satanás distanciou tanto ele de Deus, que nem parece que ele foi feito em imagem e semelhança de Deus. Mas foi. Só que, veja bem como Deus é tão maravilhoso e justo. Deus dá o livre-arbítrio a todos e Deus dá a chance dele se arrepender, dele voltar e dele virar uma nova criatura. Nós temos exemplos de pessoas dentro de igreja, pessoas que eram terríveis em todas as formas. Terrível estado pecaminoso, terrível nos modos operantes de fazer, de pensar, de falar. E Deus transformou, porque afinal, eu torno a dizer, o ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. E aqui o irmão fala um pouco da queda do ser humano, né? Queda do ser humano, as consequências do pecado. São várias consequências. Lá em Romanos, eu gostaria de ler aqui rapidinho, não colocou, mas eu gostaria de ler. Romanos capítulo 3, versículo do 9 ao 18. Então, aqui é Paulo falando também. Aqui ele está discutindo com alguns crentes, alguns cristãos que vieram do judaísmo e alguns judeus também, pessoas que achavam que era que eram salvos, que eram melhores que os outros. Aqui Paulo fala isso. Todos nós somos suscetíveis a pecado. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Ou seja, todos estão suscetíveis ao pecado. Como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Veja bem, irmãos. Aqui o Paulo está comentando aqui Salmos 14, dos versos 1 ao 3. Paulo está comentando. Palavra do salmista aqui. 13. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, dos seus lábios saem palavras de morte como se fosse veneno de cobra. É terrível. Paulo aqui, meus queridos, minhas queridas irmãs, ele está descrevendo a situação das consequências do pecado. Ele está falando e descrevendo a consequência do que trouxe a queda de Adão, do que trouxe o pecado. Ele está falando, fazendo o contraste do pecado aqui. 14. A boca deles está cheia de terríveis maldições. 15. Eles se apressam para matar. Falamos isso agora há pouco, né? O animal irracional, ele vai matar alguma coisa quando ele tem instinto, ele se sente ameaçado. Ou mesmo, o irmão comentou muito bem aqui, deu um exemplo do leão, ele vai correr atrás de uma presa quando ele está com fome, é instinto dele. Mas o homem, Paulo está falando aqui,
Eles se apressam para matar. Isso aqui é instinto do pecado, da maldade. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele faz. Consequência do pecado, consequência da desobediência de Adão e Eva. 16. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. 17. Não conhece o caminho da paz e não aprende a temer a Deus. Não aprende a temer a Deus. Isso é um homem pecador. Consequência do pecado, eu repito. E aqui o irmão elenca algumas coisas aqui, né? As consequências do pecado. Coisa que eu já falei também. Depravação total, perda da comunhão com Deus. Efésios 2:12 vai falar muito bem disso. Mudança na consciência, morte espiritual, física e eterna. Porque veja bem, falando aqui de morte espiritual, o homem, o ser humano, longe de Deus, longe de Cristo, ele está morto espiritual. Agora vamos dar um exemplo aqui que o irmão põe aqui, física e eterna. Um jovem, vamos suponhar aqui um jovem que está na prática do crime, na prática da crime geral, matando, roubando, prostituindo, ele está mais propenso, além dele estar morto espiritual, eu estou falando jovem, mas é todos, isso serve para todos os seres humanos. Ele está propenso a também ter a morte física, precoce também. Então, consequência do pecado. E quebra nos relacionamentos humanos. Depois o irmão põe aqui, também sofrimento. Pecado trouxe tudo isso. Quebra nos relacionamentos. Pessoa difícil de se relacionar, pessoa vive que vive numa modus operandi de pecado, muito dele também é difícil de se relacionar, não se relaciona com um, não relaciona com o outro, é difícil ter comunicação com outras pessoas. Isso também faz parte da consequência do pecado, né? Aí o pecado, ele trouxe tudo que não presta para a humanidade, mas Cristo trouxe a redenção e salvação. Quando nós olhamos para isso, irmão, é interessante que ele começa no tópico, falando sobre a imagem e semelhança, que o irmão discorreu, sobre as consequências. E o que nos permite também sermos enganados, essa imagem e semelhança do homem, ela foi preservada, embora distorcida, borrada e feia, podemos dizer, no homem caído, ela ainda está lá, porque o próprio Tiago ele vai falar sobre isso, né? Porque ele fala do seu irmão que é a imagem de Deus. Então é por isso que nós encontramos algumas pessoas que não são cristãs, são ímpias, conseguindo exercer atos de bondade e tal, sendo até uma pessoa honesta no meio da sociedade. Por quê? Porque ainda essa imagem e semelhança de Deus está nele. É claro, de uma forma, podemos assim, rabiscada, distorcida, mas não apagada. Nós olhamos para isso e vemos que o homem ele precisa dessa necessidade do resgate, que é o que o nosso irmão ele coloca aí, né? Só que o homem não consegue se resgatar. O homem não consegue solucionar o problema do pecado, porque o homem ele tem uma natureza caída. E nós encontramos aquele jovem dialogando com Jesus, ele fala, o que devo fazer para dar a vida eterna? Né? E Jesus dá uma resposta para ele que ele não consegue fazer aquilo. Isso mostra que nós não conseguimos fazer nada para herdar a vida eterna. Isso é obra de Deus, né? Então, o que é a salvação? A salvação é um ato de Deus que resgata o homem caído. John Wesley vai falar que não há mérito nenhum, né? Ele vai usar aquela figura do mendigo e de uma pessoa que vai entregar um pão. Qual é o mérito que o mendigo tem de estender a mão para pegar o pão? Nenhum. O mérito está na pessoa que foi ali fazer o ato de bondade. Então, quando nós olhamos para a salvação, não é porque nós respondemos com sim que nós temos mérito. Não é porque nós santificamos que nós temos um mérito. Não é porque nós oramos que nós temos um mérito. Não, tudo isso é obra da graça de Deus. É a graça de Deus que está sobre a nossa vida. E precisamos falar isso quando falamos sobre salvação. Porque às vezes alguma pessoa ela pensa, mas eu me santifico, mas eu oro. Mas tudo isso foi o que Deus ele permitiu por meio da graça para que nós pudéssemos fazer. Então é sempre um ato de Deus voltado numa ação conjunta. É o que se chama de, dentro da monergismo, essa ação conjunta entre Deus e o homem, né? Então você vê que nós não conseguimos fazer nada para isso. O pecado ele nos distancia e ele nos afasta. E se não for Deus, se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos ficando cada vez mais distante. Você percebe lá em Gênesis capítulo 3 que o homem, quando peca, a primeira coisa que ele faz é fugir da presença de Deus.
isso mostra a necessidade de resgate. E quem vem ao encontro? Quem vem ao encontro do homem é o próprio Deus. E o que o homem faz? O homem, ele estava nu, ele estava com medo e ele estava se escondendo de Deus. Reconheceu que estava nu. Reconheceu que estava nu. Então o que Deus faz? Deus coloca as vestimentas, capítulo 21 do versículo 21 do capítulo 3. Deus expulsa o homem para fora do jardim, para que ele não venha comer do fruto da árvore e se tornar um pecador eterno. Está lá no versículo 22 do capítulo 3. Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não pudesse retornar e ter acesso e ser um pecador eterno. Então, o pecado é pecado, ele vai sempre distanciar o homem não consegue solucionar o seu problema. Mas quando nós olhamos para esse quadro de Gênesis capítulo 3, Deus fazendo tudo isso, nós vemos sempre um ato de Deus. O homem está nu, Deus veste. O homem comeu do fruto que trazia o conhecimento do bem e do mal, a qual Deus proibiu. Deus proíbe o homem de comer do fruto da árvore da vida e expulsa do jardim. Porque isso são atos da graça de Deus. Porque ali, ainda no capítulo 3, nós vamos ver que Deus enviaria um que é a semente da mulher, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Então, você vê que Deus, ele agindo, Deus trabalhando para que viesse resgatar o homem que havia caído. E o que é mais interessante é quando nós olhamos isso para o Novo Testamento, porque no Gênesis capítulo 3, o caminho para a árvore da vida ele estava fechado, mas no Novo Testamento, principalmente quando nós lemos o Evangelho de João, eu acho isso fantástico, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ou seja, aquele caminho que estava obscuro, aquele caminho que estava apagado, aquele caminho que o homem não conseguia voltar com seus próprios esforços e nem por suas obras, Deus enviou o seu Filho para que, por ele ser o nosso caminho, nos desse acesso ao Pai, né? Então, nós precisamos entender que somente Cristo, somente a graça, ela é suficiente para a nossa vida, né? Se você tem a mentalidade na sua vida que na sua salvação é você e Deus, ou você é 99% Cristo e 1% você, então você não entendeu o plano da salvação. A salvação é sempre um ato de Deus de resgatar o homem, não Deus. Por obras, para que ninguém se glorie, né? Até a fé, né? Fala que a fé é um meio dado por Deus. Nós lemos o texto de Efésios, né? Então nós não podemos se gloriar, nós só podemos alegrar e glorificar a Deus por esse tão presente que Deus nos deu a salvação. Então a Bíblia, ela mostra, né, esse plano desde o seu capítulo 3 até o final, Deus sempre resgatando o homem, trazendo o homem de volta para o centro da sua vontade, e assim Deus faz hoje por intermédio da sua igreja. É interessante, só pegando um gancho também do que o irmão falou, né? O homem estava ali, quando ele peca, ele desobedece, pela desobediência ele peca, né? Até então ele era inocente, ele estava na inocência ali, né? A partir dali entra a malícia. Ou seja, ele reconhece que ele está nu, ele tem vergonha, ou seja, já tem a malícia, ou a maledicência. Eu vou logo completar uma palavra, maledicência, que vem com pecado, né? Aí Deus vai lá e carinhosamente cobre ele, né, com um couro de um animal, a Bíblia fala isso, né, couro de um animal, né, ali já tipifica mais ou menos o primeiro sacrifício para o homem, couro de um animal. Aqui o irmão põe elenca aqui anjos e demônios. Eu queria só um rápido comentário de anjos e demônios, né? Anjos nós já comentamos em outra lição, são anjos, né? E demônios mais ou menos também comentamos, mas aqui eu faço uma ressalva, né? A relação dos anjos com o ser humano, ele sempre foi de cumprir a vontade de Deus ou fazer aquilo que Deus outorgou para ele fazer ou mandou para beneficiar ou para punir o ser humano, né? Quando o irmão citou aqui, quando foi... Tem vários exemplos na Bíblia de anjos, né? Dando a mensagem de Deus para o ser humano. Mas o exemplo, eu pego aqui um exemplo que o irmão citou, quando foi falar para Maria, né, que ela seria a mãe do Salvador, ela ficaria grávida, um anjo foi dar a notícia. E quando foi tirar Ló para tocar fogo na cidade lá de Sodoma e Gomorra, foi o anjo também. Quer dizer, vocês sabem, né, que tem aquela passagem, a cidade perversa, cheia de... Vou falar um português claro, que a Bíblia descreve. Não vai criar polêmica, não. Cheia de homossexuais, eles queriam agarrar os anjos,
Os anjos mesmo que se encarregaram de pôr fogo em tudo ali. Então, torna a falar, a relação dos anjos com o ser humano. Ele sempre foi cumprir a vontade de Deus, não foi mais que isso, ou fazer aquilo que Deus mandou para ele fazer, para beneficiar o ser humano ou para punir o ser humano. Agora, em contrapartida, demônio, a relação dos demônios com o ser humano sempre foi afastá-lo de Deus permanentemente ou desviar o foco da humanidade, que é isso que o demônio faz. Então, essa diferença de anjos e demônio. E para terminar aqui, né? Estamos numa batalha? Estamos sim. Estamos numa batalha. Enquanto estamos no mundo, irmão Alessandro, estamos em batalha. Batalha do dia a dia e batalha espiritual também. Porque, repito, eu falei para os irmãos esses dias também, se nós não lutarmos, unhas e dentes, até tem uma igreja aí que fala que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é heresia, irmão. A Bíblia refuta totalmente isso. Se nós não lutarmos sempre para ficar firmes, Paulo em Filipenses, Coríntios e acho que Gálatas e Colossenses também fala, se não lutarmos para ficar firmes, vamos perder. Então estamos numa batalha espiritual, dia a dia. O nosso inimigo, Satanás, não descansa. Nós, como seres humanos, temos que descansar. Temos um período de trabalho, um período de ficarmos acordados, porque faz parte do nosso estado biológico, e temos um período de descanso, mas Satanás não descansa não. Então estamos numa batalha, e Cristo está conosco, né? Então, só para terminar, nesse mundo existem seres humanos terríveis e difíceis de se lidar com eles, incluindo até cristãos também, pessoas que se dizem cristãos. Mas o amor de Cristo é tão profundo que alcançou todos. Alcançou eu, você, alcançou eles. E é isso. E que Deus possa trabalhar melhor nas nossas vidas e que você possa ter uma aula excepcional, maravilhosa, abençoada, falando do ser humano, imagem e semelhança de Deus e falando aqui da batalha espiritual. Deus abençoe. Amém.